Hoje irei falar do livro 1984, que foi escrito em 1949 pelo escritor George Orwell. O livro conta a ideia de um futuro imaginável que o autor descrevia. Após ele sair da Segunda Guerra Mundial, existia uma forte lembrança de toda a guerra, com a grande força dos poderes autoritários. As obras de George Orwell são marcadas por uma inteligência perspicaz e bem-humorada, uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão pela clareza da escrita. No livro 1984, ele não muda seus ideais, ele critica o totalitarismo de forma bem acentuada, fazendo com que o leitor reflita sobre assuntos abordados de modo a comparar acontecimentos no livro com a vida real. No livro, aparece a figura do Grande Irmão. É um personagem que ninguém o conhece pessoalmente, mas tem seu rosto espalhado nas teletelas que vigiam os cidadãos e pôsteres que dizem: "O Grande Irmão está de olho em você". Ele é o centro do poder e sabe de todos os feitos da população. O livro se passa na Oceania, que tem como forma de governo uma ditadura. Como em todas as ditaduras, evidencia-se sinais de censura, manipulação, repressão e alienação. O partido é constituído por 4 ministérios principais: Ministério da Verdade, Ministério da Paz, Ministério da Abundância e Ministério do Amor. O personagem principal chama Winston e ele trabalha no Ministério da Verdade, que é responsável por modificar notícias antigas que contrariem metas estabelecidas no passado, que não foram cumpridas, e também alguns fatos, como o país oponente na guerra. No livro, ele descreve uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: "Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado". Esta é exatamente a função do Ministério da Verdade, que é a manipulação através das mentiras e obstrução de provas que dissessem o contrário. O povo acredita em tudo que é dito pelo governo. Por exemplo, ao alterarem o oponente da guerra, todos acreditam que estava lutando o tempo todo com o mesmo adversário. Apenas minorias se perguntam a respeito da vericidade das informações, mesmo que ninguém tenha coragem de dizer, e até se confundem, não sabendo mais distinguir o que é verdade ou mentira. As menções sobre fatos históricos que não favoreciam o Grande Irmão foram apagados e ninguém se lembra ao certo desses acontecimentos. O governo criou também um novo idioma, que era denominado Nova Fala. Ele obrigava as pessoas a utilizarem esse vocabulário, porque desde o começo da população, o ser humano sempre buscou se comunicar através de palavras. E a ideia desse novo idioma era reduzir o pensamento e reduzir as palavras das pessoas, para que elas pudessem ter menos vocabulário e assim pensar menos. Nesse tipo de governo totalitário, o maior desafio era controlar e fiscalizar as pessoas para que elas não cometessem crimes contra o Grande Irmão. Até pensar contra ele já era considerado um crime. E para isso, o governo usava as polícias do pensamento. Elas estavam em todos os lugares, de todos os jeitos, disfarçados para poder controlar as pessoas e o que estavam pensando. E qualquer coisa que fosse considerada contra, já eram imediatamente presos. Eles utilizavam até mesmo as crianças. Eles a ensinavam na escola a como espionar e vigiar seus pais, para que, se algo acontecesse, eles imediatamente comunicassem com o governo e as providências seriam tomadas. O livro cita também os proletas, que eram pessoas que viviam na miséria e longe das cidades. Elas trabalhavam em zonas rurais ou em outros campos, que não participavam diretamente nas decisões do governo. Eles eram sempre tratados de qualquer jeito e nunca tinham seus direitos iguais aos dos trabalhadores do governo. O personagem principal, Winston, se sente sozinho o livro inteiro. Ele vai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E um dia, ele andando pela cidade, ele encontra uma loja e resolve comprar um livro, onde nesse livro ele tenta escrever o que ele pensa, mas isso era totalmente proibido na época. Então ele tenta escrever quando dá ou em locais que a teletela não conseguisse vê-lo. E no decorrer da história acontecem muitas coisas.
A leitura do livro é muito pesada e complicada, mas vale muito a pena porque é uma história muito interessante que te faz pensar em como no passado remetem a coisas da atualidade e tão marcantes e presentes que sempre existiram. Muito obrigado por assistir esse vídeo.